Só não vou dar o CPF para a turma não usar, tá? O Pedrão na churrasqueira lá também. O Gerson ficou cuidando de tudo, dos carros. Corre para lá, corre para cá. Barraca de oração. De doce as meninas também, a Andréia, a Rita. A turma da pesca, ela também foi bem concorrida, né? O Emerson gastou acho que uns R$ 50 ontem com o Arthur. O menino pescou. Ele tirou tudo o atraso que ele tinha, né? A vontade de pescar era tão grande que o Arthur deu acho que uns 50 pau de oferta para a barraquinha. Então estava tudo muito bom. Pula-pula, nós brincamos, fizemos uma grande festa, tá? Obrigado a todos aí. Vamos lá então. Eu não vou demorar na mensagem, tá, irmãos? Mas eu quero trazer essa mensagem que Deus me deu hoje à tarde, que está em Apocalipse capítulo de número 5. E o título aí é a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Eu creio assim fielmente que a gente está vivendo nos últimos dias, fielmente. Eu só não sei quando Jesus vai voltar. Se alguém falar um dia, sai fora dessa pessoa. Mas a gente sabe que está muito próximo. E esse aqui que eu vou trazer hoje, esse texto, ele fala depois da volta de Cristo e da abertura desses selos, que são a cólera de Deus, a justiça de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Que se Deus quiser, a gente não vai estar mais aqui, a gente vai estar governando com Cristo e reinando com Ele, tá bom? Assim eu creio, e assim será, em nome de Jesus. Mas antes da abertura, eu queria falar um pouco dessa questão aqui desse texto. Então vamos lá, diz assim: vi na mão direita, versículo 1, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, que era o apóstolo João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para que o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que for morto de receber o poder e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Glória a Deus por essa palavra. Eu fiquei tentando imaginar, enquanto eu preparava essa mensagem aqui, que eu nem fiz esboço, mas eu fiquei tentando imaginar essa visão que o apóstolo João teve. Imagine você ter uma visão igual a do apóstolo João. A Bíblia fala que ele tem uma visão sobre um trono, sobre um livro que estava escrito por dentro e por fora, e dentro dessa visão, ele teve um entendimento que ninguém podia abrir esse livro.
A voz do anjo forte é essa: ninguém é digno de abrir esse livro. E o texto diz que ninguém era digno de abrir o livro, que estava ali também selados, e ninguém era digno de nem olhar sequer por esse livro. E eu fiquei tentando imaginar o apóstolo João chorando, porque ele sabia que o que estava escrito, na verdade dentro do livro, nada mais era do que o juízo de Deus sobre a terra. Irmãos, a gente, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, a gente não tem quase que mais senso de justiça. As coisas andam tão de mal a pior, que a maioria de nós perdemos um senso de juízo e de justiça. A gente sempre acha que os crimes não serão pagos, a gente sempre acha que a consequência do erro nunca vai vir a consequência dela, nunca vai vir o juízo final. A gente acha que essa injustiça vai imperar até o dia da nossa morte, mas eu quero dizer a você, que dentro do livro de Deus está registrado todas as coisas, e um dia a justiça dele, o juízo dele vai vir sobre a terra. Lá ele vai trazer o juízo, ele vai trazer a justiça a todos os homens da terra. Lá não vai ter como escapar. E talvez na mente do apóstolo João, por ter chorado, é isso. Então como que vai abrir esse livro? Como que esse livro será aberto se não há alguém que seja digno? E aí eu entendo alguma coisa também dentro dessa reflexão e desse versículo, que na verdade ninguém é digno mesmo. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a semente do mal ela foi multiplicada a cada um de nós. E não há homem, não há mulher digno, não só de desatar os selos e de abrir o livro. Na verdade, não tinha alguém que fizesse uma expiação ou sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Na mentalidade de João, e quando esse anjo fala, é que na verdade não há mesmo ninguém justo sobre a terra. Só há um, que é o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a palavra fala que o anjo chega para ele e fala: não chores, no versículo 4. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O anjo chega para ele e fala: João, não precisa chorar. Por que você não precisa chorar? E aí o anjo explica. E eu gosto dessa expressão que ele fala. Ele fala que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Repare, irmãos, que agora não é mais cordeiro. Agora Jesus vai vir como leão. Agora não é mais aquele Jesus, ele fala aqui do cordeiro depois, mas eu quero só exemplificar isso, para que a gente possa entender, que agora não é mais esse Jesus que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Agora é um Cristo que vai exercer o juízo sobre a terra. A expressão agora não é mais cordeiro, porque o cordeiro é indefeso. A Bíblia fala que como uma ovelha muda que vai para o matador, assim foi Jesus morrer por nós naquela cruz do Calvário. Só que agora não é mais o cordeiro, não é mais aquela ovelha muda, agora é o leão da tribo de Judá. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Agora a justiça vai vir sobre a terra. A justiça vai vir. Os grandes e pequenos serão julgados segundo as suas obras. E a palavra fala que então o leão de Judá e a raiz de Davi, sabe por que ele tem autoridade? Porque diz que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Qual que foi a vitória? O porquê que ele é digno? Por quê? Porque ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. O único digno é aquele que derramou seu precioso sangue naquela cruz. E ele fala agora, ele tem a autoridade, ele pode abrir o livro. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Jesus venceu não só a morte, mas ele venceu o pecado. Ele se fez pecado por cada um de nós, para que ele pudesse então abrir o livro e também os 7 selos do livro. Versículo 6, acompanhe comigo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que vão 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A visão que ele tem agora, e é muito claro isso, que ele tem a visão do trono, de 4 seres viventes e também de alguns anciãos.
E aí fala que ele viu um cordeiro, que é exatamente quem? O próprio Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai vir novamente sobre a terra. Agora, repare nas expressões que o apóstolo João usa aqui. Diz que ele tinha 7 chifres. E eu fui perguntar para a Bíblia o que são esses 7 chifres. A gente fica imaginando, né? Nossa, Jesus vai vir com 7 chifres, 7 olhos e com 7 espíritos. É meio esquisito, né? Talvez João, para tentar explicar para a gente a visão que ele teve, ele trouxe para o lado humano. Mas os chifres, eles representam poder. Quem já viu briga ou de bode ou de 2 bois? Vocês já viram? Eles lutam através do quê? Do chifre, né? Ou do coice, mas normalmente é com chifre. O coice é quando a gente toma, quando mexe com ele por trás. Mas é o chifre que representa poder. O cordeiro agora ele vem com poder e autoridade para trazer a sentença sobre a terra. Os chifres representam poder. Os olhos, ele também tinha 7 olhos. Os olhos é para saber que aos olhos de Deus não escapa nada. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele tem poder e ele também vê todas as coisas. Lembra quando ele escreve, um pouquinho antes, né, no capítulo 2, 3 e 4 aqui de Apocalipse, ele vai falar com as igrejas. E fala para as igrejas dizendo, eu sei das obras de vocês, ele vê tudo. Jesus passeia no meio da igreja, Jesus está diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Por mais que a gente não tenha esse senso de justiça, o Senhor está vendo tudo o que acontece. E uma coisa para ficar claro para você e para mim, Jesus não precisa da minha defesa, da sua defesa. Ele tem poder, gente. Ai, coitado, puseram Jesus lá na Avenida do Carnaval e ele foi humilhado por Satanás. É só na Avenida do Carnaval, porque isso não é uma realidade. Quando ele vir com 7 chifres, com 7 olhos, ele vai exercer juízo sobre a terra. Jesus não precisa da nossa defesa, irmãos. A gente precisa defender a nossa fé em Cristo. Agora Jesus é onipotente, ele tem poder acima de todas as coisas. E diz a palavra que ele vem com 7 chifres com poder, com 7 olhos, e os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí entra uma parte interessante que eu gostei também dessa mensagem. Vamos lá. Ele veio então, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, segura aí, o que acontece a partir de agora? Então Jesus vence, agora o Cordeiro ele vem como leão, com poder, sabendo de todas as coisas, e o Espírito pairando por sobre toda a terra. E aí diz que quando ele toma o livro na mão, acontece algo ali. Vamos tentar imaginar que é uma sala, tá? Para a gente entender o que ele está falando aqui. E dentro dessa sala que tem o trono, diz que tem 4 seres viventes e também tem 24 anciãos. E o que eles fazem nessa hora? Diz a palavra do Senhor aqui nesse texto, que eles se prostram, em sentido do quê? De reverência. Eles sabem diante de quem eles estão. Lembra quando Pedro, ele tem a pesca maravilhosa, ele fala, Senhor, afasta de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. Ele tem essa percepção de que Jesus era Deus aqui na terra. E os 24 anciãos, esses 4 seres viventes, eles se prostram porque eles sabem quem é o Cordeiro. Eles sabem que Jesus, o Filho de Deus, é o Cordeiro que vai vir trazer o juízo e a justiça de Deus sobre a terra. E diz que eles estão com harpas e eles estão com taças de ouro cheias de incenso. Irmãos, olha que lindo e maravilhoso. Dentro dessas taças, e esse incenso aqui, sabe o que representa? Todas as nossas orações. Isso eu achei fantástico. Sabe por quê, gente? Porque toda oração nossa não é esquecida pelo nosso Deus. Toda oração. Aquela que a gente às vezes faz chorando, Ele está recolhendo as suas orações. Aquela que a gente faz em momento de luta, em momento de tristeza, em momento de angústia,
Aquelas orações que nós fazemos em momentos de alegria também, celebrando as vitórias que Deus tem dado a cada um de nós. Momento de dor, momento de grandes batalhas que nós enfrentamos na vida, diz que elas estão em taças de ouro, cheias de incensos, essas orações que nós fazemos aqui na terra. Então lembre de uma coisa, tudo que você tem falado para Deus, Ele está ouvindo, Ele está reservando para um dia. Eu não sei o que Ele vai fazer, né? A gente não sabe, não tem informação no texto, mas fala que as nossas orações estão ali. Se vai responder aqui a gente não sabe, mas no céu nós seremos galardoados, nós seremos presenteados pelo nosso Senhor. E diz que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, diz que eles estavam cantando um cântico, e diz que digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Só esses 2 versículos dá muito pano para manga, mas vamos tentar entender aqui. Qual que é a canção que eles estão cantando? E aqui é canção mesmo, porque eles estão com harpas. Irmãos, uma coisa que Deus gosta é de louvor. A gente tem que entender, mas eu não gosto do período de louvor da igreja. Então você não vai estar no céu, porque no céu há louvor. No céu, talvez a gente vai passar mais horas adorando a Deus na eternidade, louvando, do que aqui na terra, com certeza. Então você pode começar a aprender a gostar de louvor. E diz que a expressão, sabe qual que era? Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos. Sabe por que ele é digno? Porque ele foi morto pelos nossos pecados. E diz a palavra que através do sangue dele, sabe por que eu sou merecedor, irmãos? Por causa do sangue que Jesus derramou por mim naquela cruz. Não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que ele fez por mim e por você. E diz a palavra que ele comprou, agora ele comprou o quê? Todos, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus, irmãos, ele foi derramado por todos. Por todos, independente da raça, da etnia, independente do país, independente da língua, da nação, Ele derramou o sangue precioso por cada um de nós, e graças a Deus por isso. E a palavra fala, e por isso que eu posso garantir, que através dessa canção eles diziam que o nosso Deus, constituístes reino e sacerdotes, e olha o que ele diz, e reinarão sobre a terra. Quem reinará sobre a terra? Quem? Pergunto a vocês. Nós, a igreja. Toda tribo, língua e nação. Como vai ser, irmãos? Eu não sei. A gente não tem essa informação. Se alguém tiver essa informação, pode me falar depois, mas eu não sei. Como que a gente vai reinar? A gente vai estar governando juntamente com Cristo. Em qual período vai ser isso? Pode ser no milênio. É isso, Ricardo? Ricardo ele gosta da palavra do Apocalipse, deu uma aula tremenda, né? Pode ser no milênio, né? Que a gente governa juntamente com Cristo, e depois os 7 selos vêm sobre a terra, aí fecha tudo, irmãos, aí quem foi para o céu foi, quem foi para o inferno foi, e aí há um selo. Depois que Deus fechar os portais do inferno, acabou. E depois que Ele fechar os portais do céu também, acabou. Enquanto isso não acontece, nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Aí você não precisa ficar com medo. Pastor do céu, como vai ser isso? Vai ter a batalha do Armagedon, vai ter um monte de coisa. Mas irmãos, fique tranquilo, porque nós estaremos do lado de quem? Do leão da tribo de Judá. Nós vamos estar do lado mais forte. E com uma certeza de que nós venceremos. Essa é a certeza que eu tenho. Eu não sei quando vai ser exatamente, mas eu tenho uma certeza, que nós vamos reinar e nós vamos vencer juntamente com Cristo. Vale a pena seguir a Deus. Vale a pena você dizer não para o pecado. Vale a pena de você abrir mão de muitas coisas aqui na terra para um dia governar com Cristo pela eternidade, aqui primeiro na terra e depois viver na eternidade com Ele. Ele te fez reino, Ele te fez sacerdote. Antes só tinha Arão com a sua descendência. Antes Melquisedeque, depois agora Jesus Cristo. Agora Ele fala que todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos comparecer diante do nosso Deus.
e um dia nós reinaremos com Ele por sobre a terra. Versículo 11, estou quase caminhando para o final aqui, vamos lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que eu li tudo aqui junto? Sabe por quê, gente? Porque agora, eu vou usar a expressão, mas não é exatamente essa que eu queria, mas o jogo inverteu. Agora, os poderosos terão que se curvar diante de quem? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz que agora milhares de milhares e de milhões de milhões e milhares de milhares estarão agora obrigatoriamente proclamando quem é o que manda agora. E aí eu peguei um texto de Filipenses, capítulo de número 2, para a gente entender um pouquinho melhor isso. E a gente precisa lembrar, irmãos, a gente precisa lembrar dessas verdades, para que o nosso coração se encha de gozo, de paz e de alegria, porque nós não servimos a qualquer pessoa, nós servimos a Jesus. Capítulo de número 2 de Filipenses, acompanhe comigo, versículo 9 e o versículo de número 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entender um pouco isso, que eu já estou indo para a parte final aqui da pregação. Filipenses 2, Deus está falando que Jesus veio, Ele se fez homem, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas fala que depois da morte de cruz, depois dele ser assunto ao céu, um dia ele vai voltar. Só que agora ele vai voltar para ser exaltado. Diz a palavra do Senhor que obrigatoriamente agora as pessoas serão, ou terão que dizer, diante dele, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o tempo de humilhação passou, e agora vai vir um tempo contrário. Agora as pessoas vão ter que se prostrar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo em Filipenses, ele exatamente exemplifica isso, que toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos terão que confessar. Nesse dia aqui, que é o cumprimento da promessa, em Apocalipse 5, fala exatamente isso, que toda criatura que há no céu, olha o que ele diz, que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo o quê? Que ele é aquele que é o Jesus que estava apontando para lá em Filipenses, que é o que Jesus, que o Pai falou, dizendo que aquele que estava sentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O cumprimento disso, irmãos, vai ser na volta de Jesus. Nós não sabemos quando, mas você tem que estar preparado para isso. E a notícia boa, sabe qual que é? Que o nosso lado é o vencedor, você pode ter certeza disso. Pastor, mas como você garante? Através da palavra do Senhor. O diabo vai ser envergonhado, o diabo vai ser trancafiado, o diabo vai ser lançado no fogo, e lá ele vai viver a eternidade, juntamente com aqueles que não quiseram andar com Deus. Fique atento a uma coisa, irmãos, tem muita igreja pregando que o inferno não existe. Eu quero dizer a você, que a Bíblia fala que o inferno existe sim. A gente não gosta muito de falar do inferno, mas ele existe, ele é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim como existe a vida eterna, também existe a morte eterna. Essa palavra de hoje, primeiro é para trazer conforto ao nosso coração.
que nós estamos do lado vencedor. Nós não vamos perder. Mas, do outro lado, a palavra é que nós precisamos acertar a nossa vida diante do nosso Senhor. Um dia o Cordeiro vai voltar. Um dia o Cordeiro vai vir para buscar a sua igreja, para reinar com Ele depois no milênio ou em qualquer outra parte da história. Eu quero perguntar de que lado você está, ou de que lado você quer estar. Que você possa escolher a boa parte, que é estar com Deus. Aqui nós teremos luta, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. E um dia, ao invés de coroa de espinho, nós teremos a coroa de glória, que Deus tem reservado a cada um de nós. Mas nós precisamos andar com Cristo. Confessar que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus que veio para salvar a minha vida e a sua vida. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise. E se você não tem andado perto do Senhor, se você tem andado distante do Senhor, faça um concerto com Ele essa noite. A gente não sabe do dia de amanhã, mas uma coisa eu sei, de que estar com Cristo é melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Estar com Jesus é melhor do que qualquer riqueza que o mundo possa nos dar. Isso eu tenho certeza. Amém? Antes do louvor cantar aqui uma canção, quero orar por você essa noite. Queria que você curvasse um pouco a sua cabeça, a sua fronte. Queria que você tivesse um tempo um pouco para pensar de como anda a sua vida diante de Deus. Como anda a sua vida, o seu relacionamento com Ele. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia Jesus vai voltar não mais como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E Ele vai exercer a justiça, o juízo dele sobre a terra. E Senhor, nós não queremos estar do lado contrário, nós queremos estar do teu lado, Jesus, para reinar juntamente contigo, para reinar aqui na terra e depois estar na eternidade com o Senhor no céu. Ó Deus, traz conserto a cada um de nós essa noite, traga arrependimento aos nossos corações, não porque hoje é ceia, não, Senhor, mas porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para ouvirmos essa palavra. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para estarmos aqui ouvindo aquilo que o Senhor queria falar com cada um de nós. Que nessa noite o Senhor nos leve ao arrependimento. Que nessa noite o Senhor nos leve a vivermos uma vida firmada em Ti, alicerçada em Ti. Que possamos entender que um dia esse Jesus voltará. Um dia Ele nos levará juntamente com Ele. Pai, que o Senhor nos ajude a vencermos as tentações, os desejos carnais que nós temos, que possamos buscar essa vida de santidade, que é possível viver longe do pecado, é possível viver longe daquilo que nos afasta de Ti, é possível, Senhor, se nós estivermos firmados em Ti, na Tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor traga de volta os que estão afastados, aqueles que estão perdidos, traga de volta a Tua presença, Senhor, que possamos entender que é melhor estar contigo, Jesus, é melhor estar do Teu lado, é melhor viver uma vida, muitas vezes até de sofrimento, mas com a garantia de que um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. Pai, faz nova todas as coisas em nossa vida, traz alegria, traz paz ao nosso coração, muda o nosso interior, transforma as nossas vidas em Ti, Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações e que haja conserto entre nós, para que possamos estar perante o Senhor, perante a Tua presença e saber que nós somos Teus. O Senhor nos comprou, como diz aqui o texto, o Senhor nos comprou através do sangue que o Senhor verteu naquela cruz por cada um de nós. Nós somos um povo eleito, nós somos a nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor somente. Somos Teus filhos. O Senhor, ó Deus, fez uma aliança com cada um de nós, e nós sabemos que um dia o Senhor voltará para cumprir a Tua palavra, e nós reinaremos com o Senhor por toda a eternidade.
Muito obrigado por essa verdade e pela Tua palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia. Chamar o Pedro e a Ju, pastor Cidinho com a Ana também. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, eles vão estar distribuindo os elementos para você. Você vai segurar o pão, o cálice, para que a gente junto possa participar da ceia do Senhor. Cante isso ao Senhor e ao Cordeiro. Oh Deus, seja o louvor ao que está, oh Deus, ao que está sentado acima de todos no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória e o domínio, seja o domínio, seja a Ti, Senhor, séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra e a glória, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara ao Senhor essa noite: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Tu és poderoso, Senhor, e não existe outro como Tu, Jesus. O Senhor que está sentado acima num trono de glória, a Ti será dada a honra, o louvor, o domínio, Senhor. A adoração será dada somente ao Teu nome essa noite, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, em adoração, em louvor. Nós nos prostramos diante de Ti, sabendo quem o Senhor é. Nós somos tão pequenos, frágeis, Senhor. Somos pequenos diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade. Somos pequenos diante de Ti, Senhor Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ti nós nos rendemos essa noite em adoração, em louvor, em glória, sabendo que o Senhor é o único digno
não somente de abrir o livro, mas também de desatar os selos. O Senhor é o único digno da adoração, do louvor dos nossos lábios. Não há outro como o Senhor nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração essa noite. Glórias ao teu nome, Jesus. Dos que vão participar da ceia, todos estão com os elementos na mão? Com pão, com cálice. Amém. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte. Obrigado porque como uma ovelha muda o Senhor foi para o matadouro naquele dia. Naquele dia o Senhor assumiu todos os nossos pecados naquela cruz. Naquele dia o Cordeiro foi imolado por amor a cada um de nós. Que possamos valorizar o teu sangue, Jesus. Afasta de nós, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado porque o Senhor foi maltratado, o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Nessa noite nós seguramos esse pão lembrando disso. Não com tristeza, mas com alegria, Jesus. Alegria porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte por cada um de nós. Coma do pão e seja grato ao Senhor essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Obrigado, Jesus. Naquela noite também Jesus tomou o cálice e disse: isso é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Sangue de uma nova aliança. Sangue onde Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Oh Senhor, por mais dificuldade que tenhamos aqui na terra, nós sabemos que um dia isso vai passar. E o teu sangue nos garante isso, que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Não sabemos se pela morte física ou pelo arrebatamento, mas o Senhor vai voltar. Que possamos lembrar dessa verdade, igreja, de que Jesus tem uma aliança conosco e Ele vai voltar para nos buscar. Aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmã. Não se desvie dessa verdade. Jesus pagou um alto preço por você naquela cruz. Não deixe que qualquer chateação, qualquer problema te afaste dele. Ele morreu por você. Ele deu a vida por cada um de nós. E esse cálice que seguramos representa essa verdade. Esse sangue que Ele derramou por nós. Obrigado, Jesus. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Amém. Será que a gente pode cantar esse refrão? Poderoso Deus. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Tu és poderoso, Jesus. Poderoso Deus. Tu és poderoso, Jesus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus.
Glórias ao teu nome, Jesus. Nós queremos agora apresentar os pedidos de oração. Está com a cesta aqui? Vamos trazer a cesta. Nós vamos apresentar esses pedidos. O Rafa pede pela saúde dele, está com uma pedra no rim. Nós vamos orar por ele, pelo seu trabalho. O Roger pela vida dele, pela família dele. A dona Rita também, esposa do seu Eurípides, está com muita dor na coluna também. Vamos orar por ela. A Esther pede pelo Carlos também, pela saúde dele. Deixa eu ver quem mais. O Dimas também pela mãe, Mercedes, o Alexandre, Osvaldo, Raul, Gabriel, Walter, Lorival, Gabriel, a Sara, Juliano, Valdir, pela vida dele. A Dani também pede oração pela família Branco, pela família Ocabe. A mãe da Dani também pede não, aquela agradece, né? E a Sheila pede pela saúde do Elton também. Vamos orar, estenda as suas mãos, a gente vai terminar já o culto. E você que deixou seu pedido de oração aqui também ontem na festa, a gente quer orar por eles. Senhor, nós apresentamos esses pedidos diante de Ti. Os pedidos que foram feitos aqui pelo YouTube, os pedidos que estão aqui nessas cestas e tantos outros, Pai, que o Senhor conhece, daquilo que temos passado, as lutas que temos enfrentado, nós queremos colocar diante do Senhor. Recebe cada um desses pedidos e responde conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Que o Senhor possa suprir as necessidades da Tua igreja e do Teu povo, e que não falte, ó Deus, a Tua paz e a Tua alegria sobre os nossos corações. Que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. Lá no final, ou melhor dizendo, lá no hall de entrada da igreja, tem caldo de mandioca, espetinho e milho sendo vendido, tá bom? Deus abençoe a todos.